Olá pessoal, eu sou o Josué, eu tenho 17 anos de experiência como programador Delphi, já programei em outras linguagens como C Sharp, Java, tenho um pouco de conhecimento Lazarus, mas Delphi é uma ideia que sempre me fascinou, sempre gostei de trabalhar com essa linguagem, sempre aprendo todos os dias com o pessoal, com a equipe que trabalha comigo, com pessoas que já programam em Delphi há muito tempo. A linguagem é excelente, eu diria uma das melhores linguagens hoje do mercado e que você não desenvolve só Delphi para desktop, você pode desenvolver recursos para web, você pode desenvolver programas apenas back-end, front-end, você pode desenvolver para mobile, agora já tem recursos para desenvolvimento para Linux, para Mac, então assim, é uma excelente ferramenta e eu ensino o que eu considero como básico, eu ensino nesse curso e tento vender da forma mais barata possível. O intuito desse curso não é nem apenas ganhar o dinheiro com o curso, é você são os e-mails que eu recebo todos os dias de pessoas que estão sendo ajudadas, pessoas que estão conseguindo emprego como programador. Então, assim, nesse curso você vai sair de fato desenvolvendo um software de gestão básico, claro, não dá para a gente colocar um sistema robusto dentro desse curso, mas eu vou mostrar aqui o que você vai aprender no decorrer desse curso, tá? Que é Delphi básico, vamos aprender a programar em Delphi de forma simples e prática. Ok. Aqui nós vamos, o que vamos aprender? Isso aqui eu coloquei uma imagem de fundo aqui da IDE do Delphi. Vamos aprender, se possível, se você puder, na última versão, até porque eu explico aí como é que faz para baixar o Delphi de forma gratuita. A Embarcadero tem algumas opções para você aprender Delphi. Arquivos gerados em um projeto. Então, exemplos de arquivos que o Delphi gera quando criamos um projeto. Porque eu acho importante você saber, quando você compila um projeto, que compilou os arquivos, que arquivos foram gerados, que arquivos estão sendo alterados. E eu acho importante você entender e não saber só que o arquivo existe, mas por que ele existe. Isso faz você também melhorar bastante seu conhecimento dentro da IDE, dentro da plataforma, e você vai conseguir entender melhor o seu software. Então nós vamos explicar sobre DPR, DPROG, Grupo PROG, DCU, .res, DFM, PAS, EXE, ou seja, que é o nosso executável. Tudo isso você vai aprender dentro do Delphi. Como criar o nosso primeiro projeto e entender os recursos que ele oferece. Conceitos de componentes, nós vamos aprender também. Eu vou ensinar você a explorar todos os componentes, como que você explora um componente que você não conhece, ou porque você vai ter componentes que você vai aprender a utilizar dentro da ferramenta, mas eu também tento deixar você um expert para poder entender caso você instale um novo componente e não fique travado, engessado, entendendo só aquilo que eu te passei. Então você vai poder explorar outros componentes. Esse curso te prepara para um módulo avançado que nós vamos desenvolver. Instalação do Firebird, banco de dados, certo? Nós vamos usar o banco de dados do Firebird por N motivos, alguns motivos eu já explico inclusive a história do Firebird, tudo isso eu explico dentro do curso. Nós vamos utilizar o Firebird, um dos motivos é o fato dele ser um banco de dados livre, sem licença, você não precisa pagar, ele é mantido por uma comunidade que recebe doações. O Firebird eu uso já há muitos anos, está na versão atual agora, versão 4 beta que já vai sair, mas já estamos utilizando versão 3 também. Então assim, é um banco de dados que vem crescendo. Você vai entender um pouco da história dele dentro do curso e vai entender que ele é um banco de dados que suporta tanto empresas pequenas quanto empresas maiores, eu diria até empresas grandes podem utilizar, e existem exemplos de empresas grandes que utilizam o Firebird. Então nós vamos utilizar o Firebird pela facilidade de portátil dele, de instalação fácil, não tem muita burocracia para instalar e é um banco que eu já utilizo há muitos anos e não tenho o que reclamar. Eu vou ensinar para vocês como conectar no Firebird através do IB Expert, que é uma ferramenta paga, mas também tem a sua versão free, certo? Se você quiser utilizar ela apenas para você fazer seus testes,
sem comercialização. Eu vou ensinar essa ferramenta IB Expert, que eu acho uma excelente ferramenta. Já utilizei outras, nunca me adaptei, sempre gostei de utilizar essa para conexão com o Firebird. Então, ferramenta IB Expert para conexão com o banco de dados. Nós vamos aprender a criar tabelas, então não vou ensinar só Delphi para você, eu vou ensinar a parte de SQL também para você criar tabelas, você fazer consultas SQL. Não vou ensinar aqui talvez um SQL avançado, não é o foco do curso, nem banco de dados avançado também não é o foco do curso, mas eu ensino bastante coisa, como você trabalhar com relacionamento de tabelas, né, como você estruturar suas tabelas, tudo isso eu vou ensinar no decorrer do curso. Os conhecimentos da linguagem SQL para você fazer DML, DDL, ou seja, você fazer seus SQLs, fazer update, delete, insert, tudo isso você vai aprender conectando o seu projeto ao Firebird utilizando o FireDAC, que é uma poderosa ferramenta que vem já embutida no Delphi hoje, e de algumas versões para cá já vem esses componentes do FireDAC no Delphi. A Embarcadero fez uma excelente aquisição, eu acredito muito nessa parceria aí, e eu acredito que você, utilizando o FireDAC, a vantagem do FireDAC é você ter não só conexão com o Firebird, você pode criar um software multibanco. Se você precisar utilizar no mesmo projeto mais de um banco, você não precisa sair do FireDAC. O FireDAC atende vários bancos, por não dizer os melhores bancos de dados do mundo, tá? Entender a estrutura de um projeto, tudo isso nós vamos entender também, tá? A estrutura que o projeto é criado dentro do Delphi. Nós vamos entender sobre arquivos de inicialização, nós vamos usar isso dentro do software. Eu ensino a criar métodos para manipular arquivos de inicialização. Então nós temos o ODBC. Aqui que eu baixei foi só um arquivo de teste do próprio Windows, que aí ele tem o DBC 32 bits, tal, data source, ele tem o SG System embaixo, igual Firebird, tal, ou seja, tudo isso aqui são arquivos, são informações, dados que estão gravados em um arquivo de texto, salvo como ini no final, extensão .ini. Esses arquivos de inicialização geralmente eles servem para guardar algumas informações locais na máquina, por exemplo, onde está seu banco de dados, para que quando carregue a aplicação, seu banco de dados, você consiga ler o endereço do banco de dados, a string do banco de dados. Caso de erro na aplicação, nós vamos conseguir tratar isso e o sistema identificar que o banco de dados não foi encontrado, e você consegue na própria tela mostrar para o usuário um campo para ele informar onde está o novo endereço do banco de dados, caso ocorra do arquivo de banco de dados ter sido, vamos supor que o servidor foi formatado, ou a máquina que está com o banco de dados foi formatada. Então esses arquivos de inicialização servem geralmente para esse tipo de situação, tá? E você vai aprender sobre eles. Configurar banco de dados dinamicamente pelo sistema, que é isso que eu falei agora, automaticamente, uma vez que você carregar a informação, o banco de dados não foi encontrado ou foi corrompido, nós vamos tratar isso dentro do próprio sistema para que o sistema consiga localizar o banco de dados sem dar aquelas mensagens instantâneas de erro para o usuário. Herança de telas. A gente cria muitas telas de cadastro, de consultas e tal. Só que se a gente começa a trabalhar com herança de telas dentro do Delphi, ou seja, você cria uma tela padrão, você cria os botões padrões, o código padrão que tem que ter nessa tela, e depois você só herda isso para outras telas que você for criar, sem precisar de ter um retrabalho para todas essas telas. Utilizar FD Query, que é a query que a gente vai usar dentro do FireDAC para fazer consultas, né, no nosso banco de dados. Nós vamos utilizar o FD Query para fazer essas consultas, que você vai entender que é bem fácil, dá para fazer os testes, igual tá na imagem, você consegue fazer os testes, ele já mostra o SQL caso você queira, dá para executar comandos. Então assim, é uma query que eu considero hoje uma das melhores para se trabalhar com conexão em banco de dados. Entendendo de primary key, SQL, foreign key, constraint, certo? Que é você nada mais os relacionamentos entre tabelas que a gente vai criar dentro do banco de dados. Vamos aprender a instalar uma coisa muito importante aqui para quem trabalha com Delphi, para quem quer aprender Delphi, instalação de componentes de terceiro. Você vai conhecer os componentes nativos do Delphi, mas tem os componentes de terceiros que são
que tem muitos componentes bons no mercado, pagos ou gratuitos, mas existem muitos componentes bons. A gente vai aprender a instalar, desinstalar, tem várias formas de fazer a instalação, não é só uma, então a gente vai instalar, vai aprender todas essas formas, né, dentro do curso. Nós vamos aprender a criar um menu personalizado do sistema. Antigamente o pessoal criava aqueles menus com listinha e tal, aí tinha um submenu. Hoje nós vamos ensinar você a criar um menu mais moderno, personalizado, parecido um pouco ali com o menu que vem nos programas do Office, tá? Nós vamos então criar telas em tempo de execução, aprender como é que cria uma tela em tempo de execução, ou seja, para que não consuma muita memória do nosso aplicativo, memória do nosso computador através do nosso aplicativo. Então nós vamos aprender a criar as telas apenas quando necessário e destruí-las quando necessário, certo? As consultas SQL usando left join, inner join, right join, tudo isso nós vamos aprender, tá bom? Também é um conceito top para você aprender sobre SQL. Precisa disso aqui para você trabalhar em qualquer software house com relação a sistemas de gestão, pelo menos. Criar um sistema de vendas com gestão de estoque. Nós vamos criar claro, como eu já disse, um sistema básico de vendas com gestão de estoque, com relatórios e tudo mais, né? Que aí eu coloco aqui nesse post aqui, que é o relatório com o Fast Report. Nós vamos utilizar o Fast Report porque ele já vem na plataforma Delphi. Tem como também você comprar uma licença mais avançada dele, mas o que vem com o Delphi já é suficiente para você criar os seus relatórios, tá? E por fim, é isso aí, pessoal. Então, aprendam, vou estar disponível para responder perguntas, vou estar disponível para entender você caso você precise, certo? Dentro da plataforma do curso. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem do curso e logo eu vou lançar mais conteúdos mais avançados. Esse aí é o conteúdo que eu considero básico para você entender mais a ferramenta e conseguir desenvolver os seus primeiros programas, tá bom? Até a próxima.